Olá, estudantes! Sou a professora Luana Jensen de Língua Portuguesa. Ei, bonitos! Hoje é dia de Sexto Tempo. Essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus, em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E hoje vamos reforçar dois assuntos muito importantes: a identificação de conjunções e advérbios em um texto e diferenciar discurso direto de discurso indireto. Então, bora começar essa aventura de conhecimento. Oi, bonitos! Estava tão concentrada nessa montagem que nem notei a presença de vocês. Vocês já viram esses jogos em que a gente pode montar e decorar uma casa do nosso jeito? Eu estava aqui brincando de montar essa casa e pensei como isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Para que uma casa fique pronta e bem organizada, precisamos seguir uma sequência. Primeiro colocamos a base, depois as paredes e, por fim, a cobertura. Os textos funcionam da mesma forma, usando uma sequência de palavras conectadas que façam sentido para quem está lendo ou escutando. Além disso, o texto também precisa de detalhes para definir características, mostrar circunstâncias, entre outros. Se nós bagunçarmos a ordem das peças da casa ou esquecermos de colocar alguma parte, tudo fica confuso. No texto é a mesma coisa. Se não seguirmos a sequência, não conectarmos as palavras, frases ou parágrafos da maneira correta e não identificarmos quem está falando, a mensagem perde todo o sentido. Para isso, podemos contar com os elementos que vamos aprender hoje: as conjunções, os advérbios e os tipos de discurso. Entender como cada um funciona nos ajuda a interpretar e a entender textos de forma muito mais fácil. Vamos nessa? Bora começar nossa montagem das ideias! Bonitos, como vimos, todo texto é um conjunto de palavras que estão conectadas umas às outras, como uma grande conversa que precisa fazer sentido. Quando as palavras estão bem conectadas, o texto fica claro e fácil de entender. Mas se as palavras não se conectam direito, o texto pode ficar confuso, como se fosse um quebra-cabeça com peças fora do lugar. E como fazemos para ligar essas ideias? Usamos as conjunções, que são palavrinhas muito especiais. Bonitos, a conjunção normalmente é uma palavra que liga duas ideias dentro de uma frase ou entre frases diferentes. Ela funciona como uma ponte que conecta pensamentos e ideias do texto. Além disso, elas podem representar diversos sentidos, sendo os principais: soma de ideias, oposição, causa, consequência, comparação, alternância, desfecho ou conclusão. Vocês não precisam decorar todas essas conjunções e os nomes dos tipos. O mais importante é entender que elas servem para mostrar como as frases se relacionam, o que uma frase tem a ver com a outra. Isso se chama relação lógico-discursiva. Vamos dar uma olhadinha em como essas conjunções aparecem em um texto? Acompanhe a leitura comigo. De onde vem o espirro? Às vezes, algumas partículas de sujeira entram em nosso nariz rapidamente, mesmo quando usamos máscara. Algumas delas não fazem mal algum, mas outras podem até nos deixar doentes. Por isso, nosso corpo, muito esperto, criou uma armadura para se defender: o espirro. Como isso acontece? É simples. Nosso nariz tem sensores que percebem essas sujeiras. Eles mandam estímulos ao nosso corpo que reagem a uma velocidade mais rápida que um carro na estrada. Por isso, a reação acontece imediatamente, antes que a sujeira chegue aos pulmões. É importante colocar o braço na frente do rosto, pois é muito difícil controlar o espirro, porque nosso cérebro tem pouca participação no mecanismo que o provoca. É tudo muito automático.
Bonitos, vamos analisar as conjunções deste texto. O mas representa uma oposição da ideia, ou seja, mostra uma ideia contrária à anterior, pois umas não fazem mal e outras fazem. O por isso indica uma consequência, conectando a ideia anterior com o que acontece depois que a sujeira entra no nariz. Nosso corpo reage espirrando. O pois aponta para uma explicação, justificando o porquê de ser importante se proteger ao espirrar. O segredo aqui não é decorar o nome de cada relação, e sim perceber o que uma conjunção está mostrando sobre as frases. Agora, vamos ver esses efeitos em outro grupo de palavras importante, o advérbio. Bonitos, o advérbio, assim como as conjunções, é um grupo de palavras que pode modificar o sentido de outras palavras, como verbos e adjetivos, indicando informações do tipo como, quando, onde, quanto. Essas informações são chamadas de circunstâncias, pois mostram a forma e a condição em que uma situação ocorreu. Parece complicado de entender, não é mesmo? Mas calma! Para explorar esses conceitos, vamos retornar ao texto em que analisamos o uso das conjunções. E agora, vamos procurar alguns advérbios escolhidos para compor esse texto. São 3. Rapidamente, que indica circunstância de modo, ou seja, descreve a forma como as partículas entram no nariz, que nesse caso sabemos que é muito rápido. Imediatamente, que indica a circunstância de tempo. Ele demonstra que o espirro ocorre sem demora, naquele momento. E muito, que representa a condição de intensidade. No nosso texto, ele mostra o grau de dificuldade de controlar o espirro, que é mais do que apenas difícil. Perceberam como os advérbios, assim como as conjunções, também participam da formação do texto e os seus significados? Além desses que exploramos, os advérbios podem indicar quantidade, negação, lugar, dúvida. Tudo isso para deixar o texto bem fechadinho e compreensível. Agora, vamos analisar outro elemento importante do texto, o discurso. Bonitos, vocês já prestaram atenção que nos contos, lendas e até em textos jornalísticos pode aparecer a fala de alguém no meio do texto? Nos textos literários pode ser a fala dos personagens. Nos textos jornalísticos pode ser a fala de um especialista, de um entrevistado. Nos dois tipos de textos, essas falas são chamadas de discurso. Parece um pouco complicado de entender, não é verdade? Mas nada melhor que um exemplo bem prático para conhecer os tipos de discurso. Vamos ver? Ei, professor Marlon, ficou sabendo que estão tendo promoções para Fortaleza? E olha só, vai até o fim do mês. Professor, acabei de ler uma postagem sobre isso agorinha. Segundo a agenciadora Rafaela, a promoção vai durar por 30 dias para quem deseja viajar em setembro. Opa! Acabei de ver aqui, olha o que ela me disse. Que comprando no Pix a passagem sai mais barata, vou já fechar a minha. Ué, por que a sua voz não mudou quando você disse a fala da agenciadora? Aham! Agora chegamos ao ponto. Isso acontece porque usamos formas diferentes de mostrar o que a agenciadora falou. E isso, Marlon e Bonitos, tem nome, são os tipos de discurso. Bonitos, vocês entenderam o que aconteceu nesse diálogo? Essa foi uma forma prática de mostrar que existem dois tipos de discurso, o direto e o indireto. O discurso direto ocorre quando usamos a fala literal de outra pessoa, ou seja, do mesmo jeito que ela falou sem nenhuma mudança. Quando o professor Marlon falou, segundo a agenciadora Rafaela, a promoção vai durar por 30 dias para quem deseja viajar em setembro. Essa fala está exatamente como a Rafaela disse, com as mesmas palavras dela. E para mostrar isso, usamos aspas e até a mudança de tom de voz. No texto, costumamos começar o discurso direto com as expressões
segundo, conforme, de acordo, seguidas do nome da pessoa. Depois disso, sempre marcamos o início do discurso com sinais de pontuação, como os 2 pontos ou travessão e as aspas para marcar a fala. Já no discurso indireto, vemos que a fala da pessoa é interpretada, ou seja, é o que entendemos daquilo que nós escutamos. No nosso exemplo, eu falei. Ela disse que comprando no Pix, a passagem sai mais em conta. Aqui eu contei com as minhas palavras o que a Rafaela falou, mas com algumas mudanças da fala original. Não usei aspas, nem mudei o tom da fala. Perceberam que nesse tipo de discurso não tem as expressões ou os sinais de pontuação que vimos no outro tipo? Aqui, o que pode nos ajudar a identificar esse discurso é o verbo de enunciação. Mas o que é isso, professora? Esses verbos servem para indicar a fala de alguém e como ela foi feita. No nosso exemplo, eu uso o verbo disse, que expressa a ação feita pela Rafaela de dizer algo. Além desse, outros verbos podem aparecer, como exclamou, falou, gritou, sussurrou. Bonitos, nossa exploração pelo universo da língua portuguesa termina aqui. Quanta coisa interessante aprendemos sobre a produção de um texto e a forma como as ideias são conectadas e fazem sentido para quem lê ou escuta o texto. Agora que já conhecemos um pouco mais sobre esses elementos, vamos para uma questão modelo. Leia o texto e responda a questão. O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é uma obra literária do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, que conta a história da amizade entre um piloto frustrado por ninguém compreender os seus desenhos, com um príncipe muito pequeno que habita um asteroide no espaço. Ao cair no deserto do Saara, ele adormece e, ao acordar, se depara com o Pequeno Príncipe, começando uma conversa entre os dois. A palavra destacada no texto, muito, apresenta a ideia de: letra A, passagem do tempo em que a história aconteceu. Letra B, comparação entre os dois personagens. Letra C, intensidade relacionada ao tamanho do príncipe. Ou letra D, modo como os dois se conheceram. Vamos analisar cada alternativa. A alternativa A indica que a palavra muito no texto tem a ideia de passagem do tempo em que a história aconteceu. Essa ideia estaria correta se no texto aparecesse um advérbio que marcasse tempo, como ontem, hoje, amanhã, logo, depois, antes, cedo, tarde, entre outros. Se não vemos esses indicadores, não está falando sobre tempo. Por isso, eliminamos essa opção. Na alternativa B, é sugerido que a palavra muito, no texto, apresenta a comparação entre os dois personagens. Na verdade, essa função seria desempenhada por uma conjunção. Por exemplo, se dissermos tanto o piloto quanto o príncipe gostavam de conversar. Nesse caso, sim, temos uma comparação, com a conjunção tanto quanto. Assim, descartamos essa alternativa. A alternativa D afirma que a palavra muito no texto mostra o modo como os dois se conheceram. Advérbios de modo respondem à pergunta: como algo aconteceu? Exemplos: rapidamente, calmamente, bem, mal, devagar. No caso do texto, o advérbio muito não está indicando como foi o encontro entre o príncipe e o piloto, o que desconsidera essa resposta. Por fim, vamos observar a alternativa C. Ela indica que a palavra muito no texto apresenta a ideia de intensidade relacionada ao tamanho do príncipe. De fato, esse advérbio, muito, é usado para enfatizar a característica do príncipe, mostrando que ele é bem pequeno mesmo. Advérbios de intensidade são aqueles que indicam o grau ou a intensidade de algo. Por exemplo, muito, pouco, bastante, tão, demais, tudo. Assim, a letra C, de carequinha, é o nosso gabarito. Agora é hora de praticar.
Bom exercício para vocês! Fala, turma! Aqui é Júnior Mar e a dica de hoje é substituições em textos. Olha só, substituir uma palavra por outra palavra, evitando repetição e dando sentido bonitão ali no texto. Vem comigo, vamos ler. Lá vai! Alunos da Escola Vicente de Paula participam do programa Saúde Nota 10. Eu achei legal porque a gente aprende a não jogar lixo nos igarapés e nos esgotos. Ainda tem pessoas que querem tomar banho neles. Note essa palavra, grave essa palavra, neles. Mas não podem por causa da poluição. Espera aí. Ela fala, a menina e a aluna, e esse texto a gente já trabalhou na aula passada, ela diz que querem ainda tomar banho neles. Neles quem? Nos igarapés ou nos esgotos? Porque o neles pode se referir a um ou pode se referir a outro, tá bom? Então, nós identificamos aí o sentido, nós entendemos que no esgoto ninguém quer tomar banho, só no igarapé. Mas e se fosse algo mais confuso, que não fosse do nosso conhecimento tão habitual, tão rotineiro assim entre igarapé e esgoto? Como é que você identificaria a quem o neles estava se referindo? Então, eu preciso utilizar a palavra bem encaixada, utilizar o texto com muita organização e sempre ficar atento a qual palavra esta aqui está se referindo, valeu? São substituições que acontecem naturalmente no texto e eu preciso identificar a qual palavra ela se refere. Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora, brilha, garoto! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Leia o texto e responda a questão. Crítica Super Mario Bros. Filme evoca tudo aquilo que torna Mario um ícone. Super Mario Bros. É um filme raro. É uma daquelas obras em que você percebe o carinho e o cuidado com cada elemento, em cada cena e em cada um dos diálogos. Um cuidado quase artesanal de quem sabe do valor daquilo que tem em mãos. A franquia mais famosa dos videogames e uma parte importante da infância de muitas gerações. Ele trouxe a mesma magia de quando jogamos Super Mario Bros. 3 pela primeira vez no NES. A conjunção E, destacada no texto, indica: letra A oposição do filme para o jogo. Letra B, a explicação sobre o sucesso do jogo. Letra C, a adição de uma informação sobre o filme, ou letra D, a conclusão sobre o filme ser melhor que o jogo. Tempo na telinha! Vamos analisar as alternativas, bonitos. A letra A diz que a conjunção E indica uma oposição entre o filme e o jogo. Porém, o texto não mostra uma comparação contrária entre o filme e o jogo, e sim uma relação de carinho dos fãs com ambos. Além disso, a palavra E não tem sentido de oposição, como teriam palavras como mas ou porém. Portanto, descartamos a letra A. A alternativa B indica que a conjunção explica o sucesso do jogo. A palavra E não está explicando algo. Na verdade, ela está apenas ligando duas qualidades, carinho e cuidado.
Para indicar explicação, o texto usaria palavras como porque, pois ou já que, o que descarta essa alternativa. A letra C aponta que a conjunção E indica a adição de uma informação sobre o filme. E isso está correto, porque no trecho você percebe o carinho e o cuidado com cada elemento. A palavra E está juntando duas ideias parecidas, carinho mais cuidado. Sendo assim, bonitos, a alternativa correta é a letra C. Por fim, vamos analisar a letra D. Ela destaca que a conjunção indica uma conclusão sobre o filme ser melhor que o jogo. O texto não conclui que o filme é melhor que o jogo, nem usa a conjunção E com esse sentido. Inclusive, o trecho, ele trouxe a mesma magia de quando jogamos Super Mario Bros. 3, demonstra que é tão especial quanto o outro, o que torna a letra D incorreta. Vamos à próxima questão. Leia o texto e responda a questão. Adolescentes de 10 a 14 anos devem se vacinar contra a dengue em Fazenda Rio Grande. A Secretaria Municipal de Saúde de Fazenda Rio Grande recebeu o primeiro lote de vacinas contra a dengue, com 2.420 doses. O imunizante será destinado a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, conforme a orientação do ministro da Saúde, que disse: essa campanha é muito importante para o controle eficaz. A vacina está sendo aplicada desde o dia 20 de maio em todas as unidades de saúde do município. Apesar da chegada da vacina, os cuidados de prevenção continuam sendo essenciais. A diretora da Vigilância em Saúde, Neuceli Garcia, alerta que a população precisa manter a vigilância ativa contra o mosquito Aedes aegypti, eliminando qualquer foco de água parada que possa servir de criadouro. Qual verbo está indicando um discurso indireto no texto? Letra A, recebeu. Letra B, disse. Letra C, eliminando. Ou letra D, alerta. Agora é com vocês. Tempo na tela. Vamos para as alternativas, bonitos. A letra A afirma que o verbo recebeu indica um discurso indireto. Esse verbo mostra uma ação, mas não está ligado a nenhuma fala de alguém, não sendo um verbo de elocução. Nesse caso, ele serve apenas para demonstrar que a secretaria fez o ato de receber alguma coisa, as vacinas. Portanto, desconsideramos essa alternativa. Bonitos, a alternativa B sugere o verbo disse, porém, no trecho em que ele aparece, conforme a orientação do ministro da Saúde, que disse: essa campanha é muito importante para o controle eficaz. Vemos sinais de pontuação, 2 pontos e aspas, que são elementos claros de um discurso direto, ou seja, com as palavras do ministro exatamente como ele falou. Assim, descartamos essa resposta. A alternativa C mostra o verbo eliminado como indicador de um discurso direto. Na verdade, ele mostra uma ação que deve ser feita pela população, eliminando focos de água parada, mas não tem relação com nenhuma fala de alguém, ou seja, não é um verbo de elocução. Sendo assim, desconsideramos a letra C. Agora, vejamos a alternativa D. Ela destaca que o verbo alerta é o indicador de discurso indireto. Ao darmos uma olhadinha no trecho, a diretora da Vigilância em Saúde, Neuceli Garcia, alerta que a população precisa manter a vigilância ativa. Vemos que a fala da diretora não está entre aspas, nem é repetido com as mesmas palavras dela,
Nesse caso, o texto apenas conta, com outras palavras, o que ela falou, ou seja, é um discurso indireto. Dessa forma, bonitos, a alternativa correta é a letra D. Bora para a próxima questão. Leia o texto e responda a questão. Pedro Bandeira é um famoso escritor brasileiro. Ele nasceu na cidade de Santos, no estado de São Paulo, no dia 9 de março de 1942. Mais tarde, o escritor fez faculdade de Ciências Sociais, além de trabalhar como ator, jornalista, professor, editor e apresentador de televisão. As obras do autor narram divertidas aventuras, trazem temas sentimentais e mistério, mas também estimulam a reflexão. A locução conjuntiva destacada, mas também indica. Letra A, uma conclusão sobre a importância das obras do autor. Letra B, uma adição de informações sobre as obras de Pedro Bandeira. Letra C, uma explicação sobre como as obras foram escritas. Ou letra D, uma consequência do bom trabalho do escritor. Tempo na tela! Vamos analisar as alternativas, bonitos. A letra A propõe que a conjunção indica uma conclusão sobre a importância das obras do autor. Porém, o que vemos no texto é apenas a apresentação das principais características da obra. Além disso, palavras ou expressões que indicam conclusão costumam ser portanto, assim, por isso, não sendo essa a função do mas também, o que elimina essa alternativa. A alternativa B afirma que a locução conjuntiva, mas também, indica uma adição de informações sobre as obras de Pedro Bandeira. No trecho em que ela aparece, as obras do autor narram divertidas aventuras, trazem temas sentimentais e mistério, mas também estimulam a reflexão. Percebemos que o texto já está falando de várias qualidades das obras e depois acrescenta mais uma característica com o uso de mas também. Essa expressão junta mais uma ideia à anterior, somando mais uma informação sobre o que os livros dele fazem. Sendo assim, bonitos, a alternativa correta é a letra B. Vejamos a alternativa C. Ela indica que a locução conjuntiva serve para explicar como as obras foram escritas. Porém, o texto não mostra como Pedro Bandeira escreveu seus livros, mas apenas diz o que os livros trazem como conteúdo. Assim, vemos que a letra C está incorreta. Por fim, vamos analisar a alternativa D. Ela afirma que, mas também, mostra uma consequência do bom trabalho do autor. Porém, não vemos uma avaliação desse trabalho no texto. Além disso, expressões de consequência seriam de modo que, por isso. Assim, vemos que a letra D também está incorreta. Ei, bonitos! Espero que vocês tenham aproveitado o encontro de hoje. Nos vemos no próximo Sexto Tempo. Tchau!